Bem, muito boa tarde a todas e a todos. Um cumprimento a um amigo de muitos anos, José Luís Carneiro, em representação do Partido Socialista, deputado, secretário-geral adjunto do PS, e também à doutora Susana Ramos, que é a responsável da área do trabalho também do Partido Socialista, à senhora Presidente da Junta de Freguesia. Aproveito para cumprimentar por antecipação, para depois não interromper, o Pedro Roque Oliveira, deputado também do PSD e secretário-geral dos Trabalhadores Social-Democratas, que está um bocadinho atrasado, mas entretanto há de chegar. Cumprimento todos com amizade, como dizia o engenheiro Sousa Veloso, saudoso homem do TV Rural, e também a minha família e os meus amigos, os dirigentes sindicais aqui presentes, os nossos oradores, porque todos eles contribuem todos os dias para uma melhor vida em sociedade, sobretudo quem trabalha por conta do trem, e mesmo aqueles que trabalham por conta própria, precisam do movimento sindical para ter uma vida de melhor bem-estar e, acima de tudo, aprofundar a democracia. Camaradas e companheiros, neste 1º de maio de 2021, a UGT está, como sempre esteve, na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras portugueses e portuguesas, e de todas e todos quantos procuraram Portugal como país de destino para trabalhar e ganharem o seu sustento e das suas famílias. Depois de 15 vezes declarado o estado de emergência no nosso país, que terminou ontem mesmo, dia 30 de abril, devido a uma crise sanitária de má memória para Portugal e para o mundo, as minhas primeiras palavras são para homenagear a memória de todos os que perderam a vida em consequência da pandemia de Covid, para as suas famílias que viveram momentos dramáticos com os seus entes queridos, muitos dos quais partiram em isolamento, sem um conforto ou um carinho dos seus familiares, sobretudo e de forma mais dolorosa, os mais velhos. Em nome do respeito pelos que sofreram e ainda sofrem as consequências da pandemia, a UGT decidiu comemorar o 1º de maio, uma vez mais, de forma consciente e responsável. Se em 2020 nos limitámos a aproveitar a potencialidade das redes sociais para emitir mensagens dos nossos líderes sindicais, este ano mantemos esse enquadramento, mas reforçado com uma conferência sobre a negociação coletiva, que hoje e aqui teve lugar, em regime híbrido, assegurando o número de presenças na nossa sede, que garante segurança a todos os que aqui se encontram e permitido que todos quantos nos quiseram seguir à distância o pudessem fazer. Esta conferência, com palestrantes convidados, que desempenharam responsabilidades governativas na área do trabalho e da segurança social, com vários secretários-gerais e presidentes de sindicatos filiados, que nos trouxeram as suas visões sobre os seus setores e sobre o atual momento da negociação coletiva no nosso país, mais não representa para a UGT senão a relevância que queremos atribuir a uma área essencial do movimento sindical, que trabalha todos os dias, ao longo dos tempos, para construir, estudar, propor medidas legislativas em ambiente de diálogo social que componham o acervo de direitos e deveres dos trabalhadores e das empresas nas relações de trabalho. E este último ano de pandemia, causador de profundos constrangimentos na economia e nas empresas, que obrigou à suspensão compulsiva de milhares de postos de trabalho, em que vários setores de atividade foram profundamente atingidos, hotelaria, restauração, comércio, para não falar de outros, provocou um enorme pânico na sociedade, a que urgia diariamente a tomada e aplicação de medidas que compensassem as enormes perdas daí resultantes, quer para as empresas, quer para os trabalhadores, neste caso, ainda que em layoff, e com cortes que ascenderam a 1/3 dos seus salários ao longo de muitos meses. O Estado cumpriu o seu dever, ao encontrar os mecanismos financeiros que permitiram atenuar ao longo do último ano os efeitos nocivos desta crise sanitária, que acabou por provocar uma crise económica e social, ainda neste momento, de contornos incertos no futuro imediato. Daí que a UGT continua a insistir, junto do Governo, na continuidade dos apoios às empresas para pagamento de salários aos seus trabalhadores, enquanto a retoma da economia não acontece na sua plenitude e no regresso à normalidade. Neste particular, queremos hoje, Dia do Trabalhador, saudar o Governo por, na última reunião da concertação social desta semana, ter decidido prolongar os apoios às empresas e aos trabalhadores até final de maio. E aí chegados será feita nova avaliação, até se poder garantir que ninguém fica para trás na manutenção de um patamar de dignidade enquanto trabalhador por conta do trem, seja trabalhador independente ou até sócio-gerente.
Momentos excepcionais como os que temos vivido exigem medidas excepcionais. Quanto mais o Programa Nacional de Vacinação avançar, mais consolidadas são as situações de resistência à epidemia e de saúde e segurança dos cidadãos. Não está tudo conquistado, mas os grandes sacrifícios dos portugueses, neste último ano, após 15 estados de emergência, são elucidativos dos momentos que vivemos hoje, da confiança gradual na retoma da economia e no desejável regresso do ritmo de crescimento que vínhamos dando até março de 2020. A UGT continua a insistir no apoio a mais de 86 mil famílias que têm moratórios pendentes no crédito à habitação, que terminam em setembro próximo, e a que urge encontrar uma solução que seja socialmente justa e solidária. Rejeitamos os despejos selvagens de quaisquer famílias que não consigam cumprir com as suas obrigações contratuais ou fiscais. Cabe ao Estado construir uma solução, em diálogo com os parceiros sociais, que atenue os efeitos dramáticos da pandemia sobre a economia e sobre os trabalhadores. Os trabalhadores necessitam de uma contratação coletiva forte, seja da administração pública, seja no setor privado. E aqui contam as vontades das partes em chegarem a consensos. Essa é a vitória do diálogo social e da concertação. Tópicos a que a UGT sempre deu a sua maior importância e atenção, seja na relação bipartida com os empregadores ou com o Governo, seja na concertação social em ambiente tripartido. Boa tarde, Pedro. Já te cumprimentei antes de chegares. O que se passa hoje na TAP ou no Banco Santander Portugal não é uma postura séria ou de responsabilidade social que possa merecer compreensão da sociedade. Empresas em sobredimensão, porque aconteceu uma pandemia com efeitos nefastos sobre o seu cotidiano, fazem recair sobre os trabalhadores as consequências da necessidade de reestruturar. Se há que reduzir custos, corta-se nos direitos dos trabalhadores. Imagine-se que até se recorre a um algoritmo para uma caça sem quartel na escolha de quem vai para o olho da rua, nem para isso se transfiram informações pessoais e protegidas pela lei para consultoras internacionais. O Governo nada tem a dizer? Ou temos uma postura na oposição e outra na governação? A caça aos trabalhadores para os despedir até já tem este caráter inovador no recurso ao algoritmo, como sucede na TAP. Não é suficiente o que já existe no Código de Trabalho? Não chegam as rescisões por mútuo acordo? E o Banco Santander? Esgotou a sua capacidade de negociação e diálogo? Por que é que os trabalhadores vão servir de carne para canhão? Numa altura em que o governo português assume a dimensão social como um pilar prioritário da sua ação na presidência da União Europeia, não pode esse mesmo governo assobiar para o lado e ignorar o que se passa no momento atual da vida do seu próprio país. Importa, pois, continuar a defender a centralidade da concertação social em Portugal, em matérias relativas às relações de trabalho, mas de forma assertiva nos salários, designadamente para o aumento gradual do salário mínimo nacional. Em 2014, foi possível passar dos 485 euros para os 505 em sede de diálogo social. E, embora a partir de 2015 essa decisão política tenha sido inscrita nos acordos parlamentares, a UGT e os parceiros sociais nunca deixaram de abordar esta matéria na sede própria. O Governo incluiu no seu programa a trajetória ascendente do salário mínimo nacional até aos 750 euros em 2023, algo que a UGT registra com agrado, que saúda, mas que deverá merecer em cada ano a necessária reflexão e discussão dos parceiros sociais. O aumento do salário mínimo nacional é um imperativo ético nacional, mas é também um imperativo económico e, sobretudo, social. Portugal tem a breve trecho de abandonar o velho paradigma dos baixos salários, justificando esta política com os baixos índices de produtividade. Mas cabe aos empregadores apostarem na inovação, na redução de custos de contexto, em articulação com o Estado e na melhoria das qualificações dos trabalhadores, onde a formação assume um papel primordial para ultrapassar o déficit que ainda existe em Portugal na área da formação. Os quase 50 mil milhões de euros que virão da União Europeia nos próximos 6 anos são essenciais para modernizar a economia, as empresas e as qualificações dos trabalhadores e, já agora, também de muitos empresários. E aqui impõe-se um rigoroso escrutínio e fiscalização na atribuição e uso dos fundos pelas empresas. Neste particular, a UGT exige, reivindica,
que o Governo possa dar uma nova dinamização à negociação coletiva, como hoje mesmo de manhã a senhora Ministra do Trabalho, noutro ambiente e noutra sede, veio defender, exigindo a todas as empresas que recorram à contratação pública que estejam abrangidas pela contratação coletiva, seja setorial, seja ao nível da empresa. Há um acordo celebrado em 2018 com o UGT sobre o combate à precariedade e a dinamização da negociação coletiva. Aproveite-se então o momento para realmente a dinamizar e que passe a abranger mais do que o cerca de 1 milhão de trabalhadores abrangidos anualmente, metade do que existia em 2008. São cerca de 5.500, aliás, são cerca de 5 milhões e 500 mil trabalhadores no ativo em Portugal e apenas 1 milhão é abrangido por quê? Pois que cada um faça a sua parte. Ao Governo também cabe assumir a sua responsabilidade, impondo as regras de um verdadeiro Estado Social que protege e defende os seus trabalhadores na relação de trabalho dependente. Portugal tem de sair da lista de países onde 1/3 dos trabalhadores, mesmo com contratos sem termo, são pobres ou estão no limiar de pobreza, como demonstram o último relatório da OCDE e o último estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É impensável que um trabalhador desempenhe as suas funções no seu local de trabalho e a sua remuneração não lhe permita situar-se num patamar social que lhe garanta uma vida digna. São tempos de uma nova escravatura e Portugal tem que abandonar este estado de coisas, tem de assumir a vergonha e o desconforto com estes números, em que estão mergulhados centenas de milhares de trabalhadores. Daí que o GT tenha vindo a apoiar os sucessivos aumentos do salário mínimo nacional, contrariando análise e estudos catastrofistas que desaconselham essa atualização. É uma questão de justiça social e de solidariedade que muitos empregadores, infelizmente, continuam a rejeitar. Esta visão tem de ser profundamente alterada. A UGT apoia todos os esforços da presidência portuguesa da União Europeia e da Comissão para a implementação de um salário mínimo adequado nos 27 Estados-membros. Não é uma questão de teimosia, é uma questão de necessidade. Nem em todos os Estados-membros existe um diálogo social e um espírito de concertação como em Portugal. Importa, pois, dar um empurrão ao diálogo social, onde não existe, e fortalecê-lo onde é mais tímido e resistente, que permita políticas salariais decentes. E Portugal ainda está longe desse patamar de decência salarial. Essa alteração pode ser promovida através do diálogo social, que alguns desprezam, mesmo até no movimento sindical em Portugal, não com o GT, mas que tem tido sucesso em muitos outros países como os nórdicos, o Benelux, a Alemanha ou a Áustria, permitindo aos trabalhadores destes países alcançarem um estado social de qualidade e que esses povos querem manter. O diálogo social não é uma panaceia para todos os males, mas é uma ferramenta fundamental para se ultrapassarem déficits estruturais nas relações de trabalho entre detentores do capital e dos meios de produção e os trabalhadores. Tal como o tem defendido e protagonizado a Confederação Europeia de Sindicatos e a Confederação Sindical Internacional, onde a UGT se encontra afiliada. Por essa razão, a UGT saúda vivamente a presidência portuguesa da União Europeia neste primeiro semestre de 2021, ao eleger a dimensão social como uma das prioridades da sua governação. Sinal disso é a Cimeira Social do próximo dia 7 de maio no Porto e a Cimeira Sindical na véspera, dia 6, onde dirigentes sindicais máximos da Europa marcarão presença, bem como de representantes de empregadores europeus e dos vários órgãos da União, na expectativa da aprovação de um plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que inclui matérias como salários, negociação coletiva, qualificações de trabalhadores, conciliação de vida profissional e privada, igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, economia verde, ambiente, entre outras áreas relevantes. A UGT, e eu vou dizer isto com todas as letras, a UGT contraria assim, de forma veemente, as declarações da passada quinta-feira de um alto responsável sindical português, não da UGT, que num webinar onde estavam presentes dirigentes sindicais e partidários da esquerda europeia, entre os quais o secretário-geral da SES, Luca Visentini, afirmou: a Cimeira Social do Porto é um ataque neoliberal
contra os direitos dos trabalhadores e contra a soberania nacional. Se não ouvisse, não acreditava. É incrível e inaceitável esta adjetivação à presidência portuguesa da União, quando elege na sua agenda política a dimensão social. É uma barbaridade narrativa. É com diálogo social e intervenção dos parceiros sociais que é possível construir caminhos de convergência. Na reflexão sobre matérias que, embora algumas sejam discutidas e legisladas por moda ou por necessidade político-partidária no Parlamento, não podem deixar de contar com os nossos contributos. Exemplo disso é a matéria do teletrabalho, onde a UGT não se exime à discussão, mas defende que uma intervenção legislativa nesta matéria, num momento atípico e de incerteza, deverá esperar por outra oportunidade, onde a poeira dos dias assente e permita uma reflexão mais clarividente. Se o Parlamento quer legislar, pois que o faça, obrigando as empresas a cumprir, já agora, com o que já está no Código de Trabalho desde 2003, sobre o pagamento de subsídio de refeição, que muitas empresas se recusam a aplicar. Onde é que está a lei? Onde é que está o cumprimento da lei? Porquê é que as empresas não cumprem? Não entra lá a inspeção? Não está cá a ACT? Então estamos o quê? Numa república de bananas? Esta é a pergunta que temos que fazer. Legisle o Parlamento sobre os custos que os trabalhadores e as famílias suportam em suas casas, nos consumos de energia, nos meios informáticos próprios, na internet, ou até pelo próprio facto de estarem em casa com outros membros do agregado familiar, sem controle de horários, com desvios de atenção, ou até sujeitos a acidentes de trabalho que não estão regulamentados. Quem é que paga se alguém partir uma perna, tropeçar em casa porque estava a trabalhar? Quem é? Não está no local de trabalho, ninguém assume o desgraçado do trabalhador. Querem atirar tudo para a negociação coletiva? Mas qual negociação coletiva? Se neste momento existe um forte bloqueio à sua dinamização e muitos trabalhadores se veriam perante um desafio como aquele entre David e Golias, com muitos trabalhadores em estado de necessidade a aceitar tudo o que lhes impuserem e com a lei do mais forte a imperar. É isto que é a negociação coletiva? Não! A UGT não quer esta negociação coletiva. Isto não é negociar, é impor formas de escravatura do trabalho. Não pode a UGT, neste 1º de maio, deixar de saudar os trabalhadores que estiveram presentes no atendimento de todos os serviços essenciais aos cidadãos. Saúde, em primeiro lugar, mas também os profissionais de educação, docentes e não docentes. Justiça, instituições particulares de solidariedade social, correios, energia, água, transportes, serviços como o setor bancário e de seguros, informação e telecomunicações, administração pública central, local e regional, produção e distribuição alimentar, enfim, todas e todos quantos contribuíram com o seu esforço para o bem comum e para que os bens essenciais não faltassem aos nossos cidadãos. Estes trabalhadores, todos eles, estiveram na linha da frente do combate e da resposta à pandemia, são heróis nacionais e são anónimos. Saudamos aqui, neste 1º de maio, as Forças Armadas e as Forças de Segurança, pelo seu papel na defesa das instituições democráticas do Estado e dos cidadãos em geral, sendo os seus elementos também trabalhadores, ainda que do Estado e em setores estratégicos, não deixam, porém, ter necessidade de verem defendidos os seus direitos cívicos, a sua própria segurança e saúde, o respeito pelo exercício das suas funções e a valorização das suas carreiras profissionais e dos seus salários, de onde provém a sua subsistência e das suas famílias. E aqui importa ressalvar os seus direitos reivindicativos enquanto trabalhadores que envergam uma farda que honram e respeitam, que representam Portugal, mas que são pessoas como as outras e merecem o apoio do movimento sindical na defesa dos seus direitos cívicos e liberais. Sejam soldados, sargentos, oficiais, polícia, GNR, todos. Não estamos a falar das greves ou de lutas que ponham em causa as funções essenciais de quem assegura a segurança dos cidadãos. Estamos a falar do respeito pelo diálogo social, pelas regras da sã convivência, em respeitar e compreender a situação de todos e todas quantos juraram defender a Constituição e o país. E isso obtém-se de forma inclusiva e em clima negocial, com as hierarquias e com a tutela. Afirmamos sempre que ninguém pode ficar para trás na atenção e respeito que o Estado deve ter por cada cidadão. Os trabalhadores portugueses são dos melhores do mundo e isso revela-se
sempre que se aborda a temática da imigração, em que se enaltece o espírito empreendedor e de entrega do nosso povo e na diáspora portuguesa do mundo. O Dr. José Luís Carneiro foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, sabe muito bem, no fundo do seu coração, a que é que eu me estou a referir e o que é que eu estou a falar. A UGT envia uma saudação especial a todos os trabalhadores e suas famílias oriundos dos países da CPLP, a quem deseja, neste 1º de maio, que se sintam em casa, no pleno respeito pela diferença nacional, étnica, religiosa, mas também no respeito que devem merecer nos seus locais de trabalho, onde contribuem para o crescimento económico e desenvolvimento do nosso país. Os trabalhadores do setor agrícola, recrutados sazonalmente para a apanha de certas espécies, merecem um tratamento digno pelas empresas que os contrataram. A situação agora trazida à pública em São Teotónio, no concelho de Odmira, não pode deixar de envergonhar Portugal. Somos um país desenvolvido do espaço europeu, do primeiro mundo, e temos comportamentos de terceiro mundo. E se não os temos enquanto nação, permitimos cegamente que alguém os proponha e os mantenha. São condições de trabalho indignas e inaceitáveis. Instalações, alojamento e tudo o que tem a ver com a saúde e sanidade pública. Os empregadores que recrutaram esta mão de obra estrangeira não merecem respeito e consideração, pois desrespeitam, desconsideram e envergonham quem necessita do seu salário, sujeitando-se a condições imundas e subhumanas que ferem a dignidade do homem e da mulher. O trabalho e o direito ao trabalho são direitos humanos, defendidos na ONU e na Carta das Nações Unidas, e deviam ser penalizados pelos serviços de fiscalização do Estado. Uma palavra também às mulheres, para que mantenham as suas reivindicações de igualdade de oportunidades no trabalho e no emprego, nos salários, na vida pública, associativa, política, empresarial e sindical. Conciliar a vida profissional e privada é uma matéria da mais ampla relevância no contexto da vida atual, sobretudo para quem é trabalhadora, mãe, educadora e esposa, mas sobretudo mulher, num pleno e assertivo estado de absoluta igualdade. Absoluta igualdade. É isso que a UGT tem que reverberar todos os dias. Aos jovens portugueses, importa manifestar uma palavra de motivação e conforto. À geração mais qualificada de sempre, não basta esta bonita e emblemática frase. É necessário dar-lhe conteúdo e esperança. Esperança para que encontrem no seu país o futuro que desejam e que merecem. Com trabalho decente e com direitos. Mas, sobretudo, com salários que justifiquem o seu investimento nos estudos e o das suas famílias e do próprio Estado. Não é com salário de 660 euros, ou pouco acima disso, que as empresas portuguesas captam os nossos melhores seguros. Não é de certeza. E o interior de Portugal merece uma palavra especial de saudação neste 1º de maio. Eu que sou um tipo lá de uma terra lá do norte, do Pinhal Interior, em Figueiró dos Vinhos, moro na Serra apenas com 20 habitantes, quero dizer-vos que eu também mereço uma saudação neste 1º de maio. Em meu nome e de todos aqueles que moram no interior, quero saudarem o poder local, saído da Constituição da República de 25 de abril de 76, e todos os autarcas, a quem se deve muita da resiliência em continuar a resistir e a sobreviver em territórios de baixa densidade, que outrora foram terras de imigração e agora são pequenos povoados envelhecidos e cada vez mais despovoados. A UGT gaba a capacidade de resistência de todos quantos se mantêm arraigados ao seu terreno natal. Os incêndios trágicos de 2017, na minha região, no nosso país, trouxeram à ribalta o crescimento desordenado da floresta, a acumulação do material combustível que a inconsciência e o desmacelo de muitos industriais das madeiras fazem proliferar pelo interior das nossas terras, das nossas aldeias e das nossas serras, e que são potenciais causadores de fogos florestais. A dificuldade em avançar de forma determinada com o cadastro dos terrenos rústicos, a responsabilização dos proprietários que não cumprem com as limpezas das faixas de segurança em redor das povoações. Tudo isto são fatores de risco que, acrescidos ao envelhecimento das populações, à fuga dos mais jovens para o litoral, ao encerramento de escolas, centros de saúde, repartições públicas, agências bancárias,
postos de atendimento de correios, ao fim, tudo encerrou, ou quase tudo encerrou. Então, como é que se vai motivar a fixação de empresas e a consequente criação de postos de trabalho com a debandada dos mais jovens para o litoral e para a imigração? Que país é este? Que Portugal é que nós queremos no dialbar do século XXI? Que país é este que investe na formação e educação dos seus cidadãos, os qualifica, sacrifica as famílias com enorme carga fiscal, que não baixa por muito que nós queiramos, que não atenua, que não consegue segurar a sua geração mais jovem e que pode contribuir para o seu desenvolvimento? Pois nós queremos um Portugal inclusivo, onde caibam todos os seus, sem ninguém ficar para trás. Queremos enviar daqui uma saudação aos deputados da Constituinte que votaram a Constituição de 25 de abril de 76, pelo seu indelever contributo para a restauração do regime democrático e a sua posterior consolidação, e para as expectativas de esperança, a enorme esperança criada há 45 anos num Portugal livre de amarras da ditadura e do totalitarismo, um Portugal desenvolvido e em paz com o seu passado. Como relembrou o Sr. Presidente da República no seu discurso do Dia da Liberdade, Portugal ainda não sarou as feridas abertas por 13 anos de guerra colonial. E todos os jovens portugueses que foram mobilizados para os territórios ultramarinos sofreram na pele as vicissitudes de uma guerra injusta e cruel. Todos os que tombaram por Portugal e que deram anos das suas vidas e da sua juventude devem merecer o nosso respeito e consideração. Atualmente parece que se esqueceram, mas morreram lá mais de 8 mil. E um era o irmão mais novo do meu pai. Tombou em Angola no dia 15 de julho de 61. Merece o respeito que a família lhe dá, mas merece o respeito de Portugal e dos portugueses. Nem uma palavra contra aqueles que tombaram por Portugal. Cumpriram as ordens que lhes foram impostas pelo regime de então. Não são párias nem filhos ilegítimos de Portugal. Merecem um lugar na nossa história de mais de 800 anos, sem vergonha ou timidez. É o nosso dever honrá-los, a todos e a cada um. Uma saudação ao Parlamento e aos partidos políticos, senhores deputados aqui presentes, pelo seu papel na construção do acervo de direitos, liberdades e garantias de que hoje Portugal dispõe para fazer face aos desafios do futuro. E uma saudação final, neste 1º de maio de 2021, ao papel determinante das mais altas figuras do Estado que souberam colocar as suas divergências de lado quando a necessidade de convergir perante o inimigo comum e mortal, o Covid, nos atacou a todos. Presidente da República, Assembleia da República e Governo. Souberam articular-se e passar uma imagem que honra as instituições e o Portugal democrático que construímos nestes 47 anos. E pese embora as vicissitudes próprias do jogo político-partidário, transmitiram aos portugueses uma sensação de tranquilidade, de serenidade, contra o pânico, a incerteza e os populismos e demagogia que crescem e se revigoram à custa da dor, do sacrifício e das tragédias dos povos. O maior inimigo da demagogia e do populismo é a seriedade e a verdade na governação e na vida pública. A vida pública está para servir os portugueses, não está para servirem a si próprios. E isto é uma questão que Portugal não esquece nem perdoa. Estou perto do fim para falar de justiça. Uma justiça tardia e unilateral, que castiga os fracos e iliba os fortes. Muitas vezes por meras manobras dilatórias nos nossos antigos e muito catedráticos manuais da vida política, da vida partidária, mas sobretudo das questões do direito. A UGT continuará a trilhar o seu caminho de sempre. Lutar pela defesa dos trabalhadores, pelo diálogo social, pela negociação coletiva, pela conquista e reforço dos direitos de quem trabalha. E continuará a investir na paz social e na justiça social, na solidariedade entre todos os que vivem do seu trabalho e do seu salário. Portugal sabe que pode contar com uma central sindical que luta pelo progresso, pelo compromisso, pelo equilíbrio, que não vira a cara à luta, que não foge, porque a luta não é sempre feita na rua, nem fazemos encenações disparatadas para comemorar datas simbólicas no país. A mesa das negociações é uma forma de luta e aí ninguém nos bate em Portugal. A UGT não foge,
trata os seus adversários com respeito, nunca negando o diálogo. Camaradas e companheiros, caras e caros convidados, a UGT criou uma marca no país. Não gera unanimismos, ainda bem. Não tem unanimidades, ainda bem. Mas ainda bem que tem um percurso sério de 43 anos ao serviço dos trabalhadores e de Portugal. E foi ilibada em 2007, 2008 e 2009 por um coletivo de juízes de uma acusação que nunca devia ter existido e tinha um único propósito: extinguir a UGT, destruir a nossa central sindical. E ainda bem que assim foi. E ainda bem que estamos aqui. Vivam as trabalhadoras e os trabalhadores, viva o 1º de Maio!